A simplicidade de Clarence o Otimista. Esse é um vídeo que apareceu no meu feed e eu guardei ele pra assistir mais tarde do Maru. Por quê? Até bom, quando eu digo mais tarde, é papo de. É papo de quê? Uma semana atrás, tá ligado? Só enrolando, eu só enrolo pra assistir os vídeos. É inacreditável. Muito bem, a simplicidade de Clarence Otimista. Eu vi, aí eu assistia pra caraca Clarence Otimista, eu gostava do desenho, embora tenha bastante gente da minha geração que não gosta do desenho, por motivos que eu não sei, eu acho que o povo acha que é muito bobo. Mas enfim, eu gosto do jeito bobo, mano. O Sumo, porra, era meu personagem favorito, aquele carequinha todo errado, mano, todo errado, com 1 milhão de irmãos na pobreza, tá? Tipo com a família brasileira, tá ligado? O cara não tem um centavo no bolso, mas tem 10 filhos. Mas enfim. Vamos tomando, vamos tomando. A simplicidade otimista do canal Maru. Link tá na descrição. O link do vídeo original tá na descrição. Então vambora. Aí toma. Cadê? Clarence o Otimista é um daqueles desenhos que muita gente ouviu falar, mas pouca gente realmente parou pra assistir com atenção. Isso é uma pena, Cara, porque eu é uma não das assisti com melhores atenção. produções mais honestas e sinceras da Cartoon Network. Eu E assisti talvez só uma pra das rir, tá melhores ligado? que retratam o que Tipo, eu realmente não significa foquei, ser tipo, criança. Em um mundo em onde grande contexto parte e tudo das mais, tá animações ligado? infantis tenta ser Só grandiosa, assisti cheia por de assistir. poderes, Mas eu batalhas gostava. épicas e universos fantásticos, como eu venho falando bastante sobre isso aqui no canal, Clarence segue um caminho diferente. Ele escolhe a simplicidade. E é justamente aí que mora o seu encanto. O desenho estreou em 2014, e à primeira vista pode parecer só mais um desenho bobo sobre um garoto esquisito vivendo aventuras engraçadas. Mas basta ver alguns episódios para você perceber que a proposta é outra. Clarencio não é um herói. Não é alguém com Ele é uma poderes criança, mágicos, Manobre. ele não precisa É salvar uma criança o mundo. sendo Ele é criança. apenas um garoto vivendo a sua infância com seus amigos, vizinhos e situações cotidianas. E por incrível que pareça, isso é muito mais satisfatório de assistir do que qualquer batalha intergaláctica. Oh. Clarencio, junto com seus amigos Jeff e Sumo, vive histórias que poderiam muito bem ser nossas histórias quando éramos crianças. Coisas como brincar na rua, construir cabanas, se apaixonar de Não forma mais. estranha e confusa, se sujar de lama, inventar jogos sem sentido, se perder em devaneios e exagerar na imaginação. São experiências comuns que qualquer criança já viveu em algum momento. E é justamente essa A familiaridade. nova geração não, Manobre. A nova geração Não tá é foda. sobre mundos distantes, é sobre o mundo real visto pelos olhos de uma criança. Isso mostra como a série consegue retratar a infância de maneira autêntica, sem precisar romantizar ou exagerar. Clarencio é otimista sim, mas não porque tudo dá certo, e sim porque ele enxerga a vida de um jeito leve. Ele pode não ter a família perfeita, pode não ter a aparência que os desenhos costumam vender como ideal, mas ele vive cada momento com intensidade e alegria. Ele se suja, come coisas estranhas, e de programas bobos na TV com o namorado da mãe, faz amigos em qualquer lugar que Eu ele aí, ó. vai. É um retrato sincero Eu pelo da infância, desenho, onde depois de nada adulto. precisa ser Indo igual um perfeito besta. pra simplesmente ser feliz. É justamente essa simplicidade que faz Clarencio ser um desenho subestimado. Muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção a ele porque esperam histórias com mais ação, mais fantasia, mais acontecimentos verdade. grandiosos. Mas Clarencio vai na Pô, esse contramão episódio é disso. mó esculacho, mano. É por causa que. Mano, o pior é que isso já me aconteceu, cara. Isso já me aconteceu. Porra, tava todo mundo indo embora na escola, tá ligado? Eu fui o último, meu nobre, eu fiquei sozinho. Ficou de noite! Ficou de noite e eu fiquei lá na escola. Mó esculacho, cara. Ele mostra que a infância não precisa de grandes feitos E pra foi ser me lembrar de especial. mim lá Graças depois de aos noite, pequenos mano. detalhes. Porra, fiquei o Como dia as todo crianças na inventam o escola. próprio Mó mundo, esculacho. como eles misturam realidade e imaginação, como cada momento A pode minha se transformar sorte é que a minha prima era faxineira da escola, tá ligado? Então eu basicamente fiquei lá com ela até ela terminar o expediente, tá ligado? Aí, porra, mano, só depois de noite que eu fui em uma salvo. grande aventura Mó mesmo esculacho. sem nada extraordinário acontecendo. Outro ponto que merece É destaque da minha são as Lore, tá relações. ligado? Minha Em Lore Clarencio, louca. elas Eu são já simples falei e que eu não vou fáceis de comentar sobre entender minhas Lore. quando Elas realmente são são da constrangedoras. infância. Até porque amizades não precisam de Ai, grandes ai. explicações. Basta estar junto, brincar junto, compartilhar experiências. Jeff, que é o mais organizado e metódico, e Sumo, que é o mais bagunceiro e imprevisível, são completamente diferentes, mas se completam como amigos. E Clarence é o ponto de equilíbrio. O Jeff é entre tudo eles, certinho. aquele que Cabeça sempre de encontra Minecraft. algo de bom em É o qualquer Steve do situação. Minecraft, se Essas parar pra ver. dinâmicas de amizade são retratadas Ele de tem a forma cara. leve, Ele tem. sem precisar forçar Ó, dramas é o épicos. Steve, ó, é o Steve. Cabia o azul, tá ligado? Você tem azul aqui, é Steve. Calcinha não.
Calcinha não. Calça marrom. É aqui, ó. Até time do Minecraft. Mas ainda assim com uma naturalidade que faz todo mundo se identificar. E falando em identificação, esse talvez seja o segredo do sucesso de Clarencio. Ele pode não ter a popularidade de outros desenhos da Cartoon Network, mas quem realmente assistiu sabe o quanto é fácil se enxergar naquelas pior que é situações. mesmo, mano. Quem nunca teve um amigo que parecia doido demais? Eu era um amigo. Que era organizado demais? E você ficava bem Isso ali não no era, meio, tentando aproveitar o Tanto melhor que dos meu dois quarto é uma mundos. bagunça. Quem nunca transformou algo banal em uma grande aventura só porque a imaginação permitia? Clarencio traz de volta essa sensação, e isso é realmente incrível. O que torna essa animação especial é que ela não trata a infância como algo distante ou... Essa garota me dava uma agonia por causa que ela ficava toda hora assim, ó, mexendo na porra do cabelo dela. Ai, que me dá um ódio, me dava uma agonia. Ela mostra a infância como ela realmente é, meio bagunçada, cheia de Você nunca tem pequenos episódio dramas, que com momentos ela de corta o cabelo e ela fica descobertas e assim também de no... inseguranças. E mesmo assim é uma no fase ar, da tá vida ligado? cheia de beleza. Justamente porque é simples. O desenho lembra as pessoas que estão assistindo que crescer não é sobre grandes conquistas, mas sobre pequenos momentos que ficam guardados na memória pra sempre. Talvez por isso seja tão satisfatório assistir Clarencio hoje, Ele com a mesmo porra da eu já buzina. não sendo uma criança. Ele resgata uma sensação que a gente Eu às lembro vezes desse episódio. esquece, a de quando as coisas eram simples, quando o maior problema era perder um brinquedo, ou quando a maior aventura era explorar a vizinhança. Assistir ao desenho é como abrir uma janela pro passado e lembrar de uma época em que o mundo era menor, mas também muito mais intenso. Clarencio Otimista também nos lembra de uma coisa importante. A infância é feita de repetições. Muitas vezes, quando olhamos de fora, parece que as crianças estão sempre fazendo a mesma coisa, brincando com os mesmos brinquedos, inventando as mesmas histórias, repetindo as mesmas falas. Mas isso não é perda de tempo. É justamente na repetição que a criança entende o mundo ao seu redor, cria segurança e constrói sua forma de pensar. E Clarencio mostra isso o tempo todo. Ele e seus amigos podem inventar uma guerra de lama uma vez e na semana seguinte inventar outra. Para eles, nunca é mais do mesmo. Cada vez é uma experiência nova, porque faz parte desse processo de redescobrir o mundo. Esse olhar para a repetição e para o cotidiano pode parecer simples demais, mas é justamente o que torna o desenho tão especial. O desenho não precisa de uma narrativa linear complicada, com um grande arco que conecta todos os dinheiro. episódios. Ele funciona muito bem no formato episódio. Olha, mano, ele faz toda uma economia nesse episódio. É muito bom, é muito bom. Ele faz toda uma economia. É a maior falsificação de dinheiro, mano. É muito bom. Que a vida das crianças também é assim, cheia de momentos independentes, cada um com a sua própria importância. A infância não precisa fazer sentido como um todo. Ela é feita de fragmentos que só muito tempo depois que a gente consegue organizar em memórias. E talvez seja por isso que, mesmo sendo um desenho tão sincero, Clarencio tenha sido subestimado. No meio de tantas animações que tentam se diferenciar pelo enredo mirabolante ou pelos conceitos grandiosos, ele apostou em mostrar a vida como ela é. Só que o público acostumado a buscar o extraordinário muitas vezes deixou passar a riqueza do simples. Mas o curioso é que era muito bom, mano. quem descobre Clarencio percebe que ele tem um impacto muito maior do que parece. É quase como revisitar a sua própria infância, só que por meio de personagens que representam essas memórias. E isso se reflete também na forma como a animação trata a descoberta das emoções. Clarencio, Jeff e Sumo, e até mesmo personagens secundários... Nossa, mano, você fala... Nossa, fala Sumo... Ai, que agonia. Ai, que agonia. É Sumo, mano. É Sumo. A descoberta das emoções. Eu sou piada, hein? Clarencio, Jeff e Sumo, e tem até que falar do mesmo jeito que eu falo. secundários, Você não pode dizer vivem que eu aqueles falo, primeiros eu momentos cancelo em no que meninos e Twitter. meninas começam a se perceber de outra forma. Quando surge aquela fase confusa de gostar de alguém sem nem entender direito o que isso significa. Diferente de outros desenhos que geralmente forçam romances exagerados, Clarencio trata esse assunto de forma muito natural. É uma paixonite leve, às vezes até inconsciente, mas que faz parte do crescimento. Essa honestidade é rara em animações, e é exatamente o que faz o desenho se destacar. Outro detalhe importante é como o desenho lida com os adultos. Eles estão ali, mas não são os protagonistas. A mãe do Clarencio, por exemplo, é uma personagem presente, mas nunca rouba a cena do filho. O foco está sempre nas crianças, porque é assim que elas veem o mundo. Os adultos existem, têm seus problemas, mas estão em segundo plano. Essa decisão narrativa é muito inteligente, porque mantém a perspectiva infantil intacta, e ao mesmo tempo, o público mais velho fica claro que existe toda uma camada de realidade por trás. Como no caso da Amy, que pode ter que se mudar por causa da separação dos pais. Para ela, a dor é perder tempo com os amigos. Para nós adultos, é evidente que há algo muito mais complicado acontecendo. Esse contraste mostra a genialidade da animação. Ela fala com crianças, mas também consegue emocionar quem já cresceu. Clarencio também quebra estereotipos importantes. Ele não é o garoto perfeito. Nossa, esse episódio, nossa!
dá uma ânsia quando eu vi, mano, pela primeira vez ele fica todo mal, ele fica podre, o Clarence, E velho. exemplar que tantos Nojento, desenhos tentam cara. vez como modelo, ele é Nojento. desajeitado, Olhos de lama. engraçado, com Ele cai e ele hábitos acha. nada politicamente Essa amizade é muito bom, por causa que. Esse aqui, vender ó. como modelo, ele é Essa amizade é muito bom, por causa que ele acha que ele fica cego, esse arrombado, esse arrombado, ele acha que fica cego. E ele acha que a pele, mano, esse todo, nossa, tem uma parada agoniante que aconteceu nesse episódio que ele mostra, a imaginação dele faz com que ele acha que a pele dele, a pele dos olhos dele, cobriram os olhos dele, tá ligado? Aí ele fica cego, aí alguém só mete a mangueira de água na cara dele e limpa a sujeira. E ele enxerga de novo. engraçado, E ele acha que é um com hábitos milagre. nada politicamente Inacreditável, corretos, e mesmo assim ele é feliz, confiante e amado pelas pessoas ao seu redor. Isso transmite uma mensagem importante, que não é preciso se encaixar em um padrão para ter valor. Cara, A eu infância teria não é muito sobre pijama perfeição, desse de é sobre dinossauro. experimentar, Porra, como eu errar, teria um. se sujar e viver sem tantas amarras. No cenário das animações da Cartoon Network, Clarence ocupa um espaço curioso. Ele não tem a grandiosidade filosófica de Hora de Rei Aventura, do mundo eu sou, nem a rei mistura do de mundo eu sou, inocência e rei do crítica mundo eu social sou, de Um rei Incrível do Mundo de mundo eu Gumball, sou. nem a bizarrice e energia Rei do mundo acelerada eu de apenas sou. um show. Ele é mais pé no chão, mais próximo da vida real. E É sim, né? justamente Rei por do isso mundo eu pode sou, ter né? passado A intro despercebido de por Clarence. muitos, mas ao mesmo tempo, isso o torna único. Em uma época em que desenhos estavam tentando cada vez mais falar Nossa, de temas é verdade, tem a complexos porra ou desse criar episódio, universos velho. elaborados, Clarence escolheu falar Se eu do não me engano, é nesse simples, episódio isso que diferencia. E ele talvez faz um seja discurso por em cima isso do carro que de quem polícia. assiste hoje em dia sente um certo conforto. Clarence é quase como uma pausa. Em vez de nos jogar em aventuras impossíveis, ele nos lembra que a infância já é por si só uma aventura. Que crescer, descobrir verdade, o mundo, é verdade lidar mesmo. com amizades, brincar, se apaixonar de forma estranha, tudo isso já é épico do jeito certo. Não precisa de superpoderes, não precisa de batalhas finais, só precisa de imaginação. E isso as crianças têm de sobra. E essa imaginação do real, como alguns estudiosos chamam, é o coração do desenho. As crianças em Clarence não vivem em outro planeta, mas transformam a própria vizinhança em um espaço infinito de possibilidades. Sim, No quintal, mano. por exemplo, vira uma Inclusive, floresta, eu tinha. Porra, eu tenho essa pira de querer fazer um RPG nessa vibe, tá ligado? Tipo assim, tá ligado South Park? Aquele jogo lá de South Park? É literalmente aquilo, tá ligado? Tipo, são um bairro de vizinhanças normais que se fingem no mundo medieval, tá ligado? Porra, e um RPG dessa porra seria mó da hora. E eu tenho uma brisa de fazer um RPG tipo assim, tá ligado? Um RPG de mesa. cama elástica vira um campo de Ia ser batalha. muito Uma massa. brincadeira vira um evento inesquecível. Essa capacidade de transformar o cotidiano em algo mágico é o que realmente define a infância. E o desenho captura isso com perfeição. No fim das contas, Clarence o Otimista é muito mais do que um simples desenho animado. É algo pra gente lembrar de como as coisas simples têm valor. É uma animação que fala sobre infância de verdade, sem precisar enfeitar demais, sem colocar as crianças em papéis irreais. Ele mostra que crescer é confuso, engraçado, meio nojento às vezes, mas acima de tudo, é bonito. E talvez seja por isso que, mesmo sendo subestimado, ele continua sendo tão especial para quem realmente assistiu. Assistir Clarencio é como voltar no tempo, é rir das bobagens, lembrar das aventuras improvisadas, e conhecer aquele amigo certinho ou aquele amigo maluco que O todo Jeff mundo era teve. viado, Perceber isso que a ele vida era. adulta, com Porra, todos os seus maldito problemas e pressões, nos fez esquecer como era olhar para o mundo de um jeito simples. E é por isso que o desenho é tão satisfatório, porque ela devolve um pouco desse olhar, mesmo que seja só por alguns minutos. Clarencio não é perfeito. Pô, mano, E essa é eu fiquei justamente a viciado graça. na minha Ele infância é em fazer real, essa porra. E talvez, no fundo, seja isso que a gente mais Culpa do precisa Clarence. lembrar. É inacreditável. De nada, meu nobre, de nada. Obrigado você por me relembrar Clarence Otimista, meu nobre. Pô, muito da hora, muito da hora. Pô, eu gosto, mano. Eu gosto desses desenhos antigos. Eu gosto de Hora de Aventura, de Mordecai. É foda. Parece velho, mano. Parece demais. Tipo, porra. Qual é o nome daquele desenho lá? É Mordecai, o Goku, tá ligado? Era apenas um show, mano. Apenas um show. Titio Avô era muito massa também, mano. Porra, muito foda. Era muito foda. Será que tem algum canal o Meru fez algum vídeo falando de Titio Avô? Tem aí um desenho que eu queria saber mais sobre, tipo, contexto, tá ligado? Tipo, simbolismo e tudo mais. Tá aí um desenho, mano. Tá aí um desenho que interessante. Titio Avô. Mas bem, mano. Clarence Otimista era muito bom. Eu gostava pra caraca. Mano, eu cascava o bico com esse moleque dedo rosa, mano. Eu cascava o bico, mano. Era simplesmente incrível. Esse aqui é o melhor personagem que tem. É simplesmente o melhor e o melhor. Mano, com certeza, porque eu assisti
o desenho de maneira, foda-se, tá ligado? Tipo, eu assisti, tipo, só pra rir. Sem prestar atenção em simbolismo de cada personagem, porque, pô, eu era mais jovem, pô, eu vou ficar prestando muita atenção. Não, pô, eu queria dar risada, eu queria rir, eu queria me divertir com os bagulho absurdo que os desenhos faziam. Mas, enfim, cada personagem com certeza deve ter uma camada a mais, tá ligado? Porque sempre tem, sempre tem. O Sumo com aquela família toda desestruturada dele, o Jeff com a ânsia de perfeição dele, tá ligado? Dele querer ver tudo certinho no lugar. O Clarence sendo bobalhado do jeito que é, tá ligado? O pai do Clarence, pô, se eu não me engano, não é pai, ele não é pai de sangue. É o padrasto dele, eu acho, se eu não me engano. Mas deve ter algumas camadas, tá ligado? A mais, além do bobalismo, tá ligado? Que eu lembro que tem um episódio todo focado no Clarence e no pai dele, tá ligado? No pai adotivo dele. Mas enfim. Tô falando demais, estou falando demais. Esse foi o React, meu nome. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta para ajudar no engajamento do canal. Falou! Deixa eu ver se tá próximo React, meu mano. Fui!